Olá, olá, Roger Biff aqui, boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Na nossa aula 13, nós vamos falar hoje sobre hierarquia tipográfica. E o que seria a hierarquia tipográfica? O tamanho de um texto tem um grande impacto para a experiência e leitura dos usuários. Deve conter elementos hierárquicos para separar os blocos e melhorar a comunicação. Uma hierarquia tipográfica básica inclui títulos ou cabeçalho, subtítulos e corpos do texto. Os títulos são no topo da hierarquia tipográfica e, portanto, são mais proeminentes em tamanho e peso. A escala tipográfica inclui uma variedade de estilos contrastantes que atende à necessidade do produto e do seu conteúdo. A escala tipográfica é uma combinação de estilos suportados pelo sistema tipográfico e ele contém categorias utilizáveis de texto, cada uma com uma aplicação e significado pretendidos. Aqui nós temos um exemplo de uma escala tipográfica. Aqui mais um exemplo de escala tipográfica. Esse exemplo de escala tipográfica usa a fonte Robotô para todos os títulos, corpo e legendas, criando uma experiência tipográfica coesa. A hierarquia é comunicada por meio de diferenças de peso da fonte, leve, médio ou regular, tamanho, espaçamento entre letras e maiúsculas e minúsculas. Tipo de escala. A seleção de uma escala depende de necessidades específicas e às vezes isso pode ser complicado. Escolha sempre uma escala com base na proporção de tipo que precisamos para os nossos projetos. No entanto, sempre podemos desenvolver nosso sistema uma vez que entendemos completamente como funciona a escala de tipos. Cada proporção de escala de tipo resultará em um nível diferente de contraste entre os tamanhos de fonte em sua escala tipográfica. Portanto, é importante escolher uma proporção de tipo com base no nível de contraste desejado entre os diferentes tamanhos de fonte do seu projeto. Aqui ao lado nós temos os tipos de escala, menor second, major second, minor third, major third, perfect four, augmented four, perfect fifty e golden ratio. Escalas de baixo contraste. Quando você precisar manter diferenças mínimas, muitas vezes quase imperceptíveis nos tamanhos das fontes entre os elementos, use escalas de baixo contraste, como segundos menores ou segundos maiores. Esse nível de contraste é mais adequado para designers que precisam de uma aparência limpa e minimalista, como blogs ou embalagem de produto. Escalas de contraste médio, quando você precisa de uma combinação equilibrada de diferenciação entre os tamanhos de fonte em um projeto, considere usar proporções de escala de contraste médio, como terça menor, ou terça maior ou quarta perfeita. Isso já com tradução para português, tá? Como esse nível de contraste é versátil, é adequado para diversos projetos como websites ou brochuras. Brochuras são impressões, impressos. Escalas de alto contraste. Quando você precisar de uma quantidade razoável de contraste entre os tamanhos de fonte do seu projeto, use proporções de escala de alto contraste, como quarta aumentada, quinta perfeita ou proporção áurea. Esse nível de contraste é ideal para designs que precisam enfatizar elementos específicos, como posters ou cabeçalhos web. Escala de tipo responsivo. Essa abordagem à tipografia garante que os elementos de texto de um site ou aplicativo se adaptem e tenham boa aparência em vários tamanhos de tela e dispositivos. Para conseguir isso, podemos combinar duas proporções de tipo ou ter múltiplas escalas de tipo para diferentes tamanhos de tela. Para tornar a escala responsiva, temos duas abordagens. Usar o mesmo tamanho de fonte base, mas alterar a escala em cada ponto de interrupção, breakpoint. Lembra da aula sobre os grids, os breakpoints? Agora que entra também a questão da escala tipográfica responsiva. Então, em cada breakpoint pode-se alterar a escala. Ou outra abordagem é usar a mesma escala, mas alterar o tamanho da fonte base em cada ponto de interrupção. Então, em cada breakpoint, tu vai alterar o tamanho da fonte base. Como é que funciona? Então, vamos dizer, você tem o texto utilizado no parágrafo 16 para
web, vamos dizer, para grandes telas. Para não ficar tão grande, quando você diminui o dispositivo, você pode utilizar um 14 para um mobile e você vai pegar esse valor base e vai multiplicar por escala 1.618 no exemplo aqui do Golden Ratio. E ele vai, cada que aumentar nessa escala, você vai multiplicar novamente por esse fator. Então a primeira seria 16, depois 24 pixels, depois pega esse 24 e multiplica novamente por esse fator, que é assim que funciona. Calculadora de escala de tipo. Se você precisar de uma maneira rápida de gerar uma escala tipográfica, uma ferramenta como o Typescale.com pode ser útil. É um gerador de escala de tipo modular criada por Jamerick Church, que faz o trabalho pesado criando uma escala de tipo para seus projetos. Basta especificar o tamanho da base e escolher uma proporção de tipo. O Typescale irá gerar uma escala com base em suas escolhas. Acessei o site aqui então, o site typescale.com. Então aqui nós temos, lembra da fonte base ali que eu falei? Aqui do lado é um site, como é que ficaria, a tipografia, uma landing page. E aqui qual seria o tamanho das fontes. Posso selecionar em REM, que eu também falei em outra aula, em pixels ou em pt, que são pontos. Vou colocar aqui em pixels para a gente ter ideia, tá? Então, colocando a minha fonte body size 16 em pixels, eu vou ter aqui no minor tilt, a meu H1 seria 47.78, o H2 39 e assim por diante. Eu não gosto muito desses números quebrados, tá? Coisa minha. Então, claro que eu não colocaria 32.44, eu colocaria 32. Aí acaba se tornando uma escala fixa. Mas aqui a gente pode ter um major second, o segundo maior, ele dá uma escala, para mim, uma estrutura melhor. Então o H1 vai ter 32, o H2 28, o H3 25.63, o 22, 20, e daí o P vai ser o 16, que é o parágrafo, como falei. Depois nós temos mais dois menores aqui, que é o small e letras para labels. Então, chegamos na aula tão esperada, a aula 14. Nós vamos começar agora a parte prática e depois de toda essa parte teórica a gente vai começar a entrar no Figma. E claro, tem muito mais coisa para se ver, eu só trouxe uma parte mais superficial, mas que é muito importante. Então agora na aula 14 a gente vai entrar no Figma e vai começar a explorar ele em todos os seus aspectos, e no final desse curso eu quero fazer com vocês um projeto aí pequeno para a gente fazer um mão na massa, ok? Como sempre, né, vou pedir mais uma vez, se está gostando do curso, aproveita e clica no sininho para saber quando vai ter as próximas aulas, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, segue o canal e deixa o seu comentário aí para nos ajudar. Nos vemos na próxima, um abraço.